Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? E aí, boa tarde, tudo jóia? Tivemos uns minutinhos aí de atraso, mas é aquilo, né? Uns probleminhas técnicos aí que às vezes acontecem no início, isso é super normal. Bom, muito obrigado pela presença aí de vocês, pela galera que está acompanhando a gente aí e atendeu o nosso convite. Eu queria fazer aqui rapidamente uma introdução, né, falar um pouco do roteiro que nós vamos seguir hoje. Então, nós vamos fazer uma apresentação da Cris, ela vai acontecer em 25 minutos e depois, ao final, nós vamos abrir uns 15 minutos para perguntas. Mas o legal é que vocês, na medida de que vocês tiverem dúvidas, vocês já podem ir postando, tá, nos comentários. E eu já vou separando para quando ela quando ela terminar a apresentação, eu já possa ter selecionado aqui algumas perguntas relevantes e fazer para ela, tá bom? Então, bom, eu sou o Evandro, eu sou da Tec Mobile. Nós tivemos a iniciativa junto com a Cristiane, com a doutora Cristiane e o escritório GVI Advocacia fazer esse webinar para falar um pouco sobre a LGPD, que muita gente tem dúvidas, né, se ela vai pegar ou não, como é que isso vai acontecer. E aí eu queria que a Cris, né, fizesse a apresentação aí dela, falasse um pouco dela, da sua carreira, do seu escritório, para então depois a gente passar propriamente para o tema. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Evandro pela oportunidade dessa parceria, da gente estar trazendo um pouco mais de informação sobre a LGPD. Meu nome é Cristiane Vacari, sou advogada há 15 anos e há alguns anos a gente vem se especializando nessa questão de proteção de dados, né? E agora especificamente na LGPD. Eu sou sócia da GVI Advocacia, tá? E vamos trazer um pouquinho de informação aqui para vocês. Cris, já uma primeira pergunta, assim, né? Por exemplo, a gente pode falar que essa lei de proteção geral de dados, ela está dentro do direito digital ou não? Sim, ela está no escopo geral do direito digital. Na verdade, a gente pode falar que ela é uma fatia do direito digital, né? Ela vem especificamente na proteção de dados, mas ela está dentro, sim, do direito digital. Legal. Bom, então aí passadas as apresentações, né, a gente pode passar para a sua apresentação propriamente dita? Vamos lá. Vamos lá, então. Vou fazer a transição aqui de tela para a apresentação da Cris e aí a gente pode começar. Vamos lá, deixa eu só dar um clique. Tá pronto, é só você ir passando. Então vamos lá. Aqui eu já fiz a minha apresentação, né? Ao final eu vou deixar o meu e-mail para vocês, porque pode ser que a gente não consiga responder todas as perguntas, mas podem encaminhar e-mail que eu vou, na medida do possível, vou respondendo a todos. Então vamos lá. A LGPD, ela foi inspirada na GDPR, que é uma lei que está em vigor na Europa desde maio de 2018. E o que ela visa proteger? Na verdade, ela visa proteger os dados das pessoas naturais, das pessoas físicas, né? A LGPD ela vai entrar em vigor em agosto de 2020. Então, a maioria das pessoas falam para mim, tranquilo, temos aí pouco menos de um ano, tá super tranquilo para a gente fazer essa adequação. Infelizmente não. Na verdade, a adequação a essa lei, ela é bem complexa, bem detalhada, e isso vai demandar um certo tempo para que vocês consigam se adequar a tudo que a lei determina, tá? E o que seriam esses objetivos dessa lei? Primeiro, garantir o direito do titular dos dados. Vamos imaginar, eu como titular dos meus dados, eu tenho o direito de saber quem detém os meus dados. Eu tenho o direito de saber aonde os meus dados são armazenados, como os meus dados são tratados. Hoje, se eu fizer uma pergunta para vocês, por exemplo, quem pode afirmar com precisão
precisão aonde tem seus dados. Eu acho que hoje ninguém sabe dizer quem possui os seus dados pessoais e o que está fazendo com esses dados. Então, esse é o objetivo da lei, garantir o direito do titular. Eu posso questionar, eu posso querer informação de quem detém os meus dados. E por que tudo isso? A gente entra na questão da proteção, porque em caso de vazamento desses dados em mãos de terceiros, o dano é muito grande. Então, a lei ela garante os direitos para que você não tenha os seus dados vazados, para que você tenha essa proteção. E, além disso, seguir uma tendência mundial, porque o mundo vem se adaptando à proteção de dados. O Brasil está entrando nisso agora, essa lei foi publicada efetivamente em agosto de 2018 e o Brasil tá tendo contato com isso de forma mais profunda agora, tá? Aqui eu vou trazer um mapa para vocês para dar uma olhada o que é uma visão geral do mundo com relação à proteção de dados. O que a gente visualiza de laranja são os países que têm maior preocupação com essa questão de proteção de dados. Se nós observarmos, o Brasil está em penúltimo lugar, é um azul bem clarinho ali. E o que acontece? Com a entrada em vigor da LGPD, nós vamos subir de patamar. E o que isso vai mudar na nossa vida em si, né? O mundo vai olhar para o Brasil de outra forma. Então, eu como uma empresa de fora, eu vou ter maior segurança em investir num país que tem a atenção para a proteção dos dados. Então, como que eu, empresa, que já tenho toda uma adequação, uma preocupação, vou investir hoje num país que não tem tanta preocupação com isso? Como que eu vou transferir os meus dados sem saber como que essa pessoa vai tratar esses dados? Então, essa lei ela também tem esse objetivo, colocar o Brasil numa tendência mundial. Cris, me desculpe fazer já alguma intervenção aí. Eu acho que na medida do que você vai explicando, vão surgindo alguns questionamentos, né? Então, você havia comentado lá do tempo, que a lei só vai entrar no ano que vem e que provavelmente tem muita gente, não, eu tenho tempo para resolver. E eu acredito que tem muita gente que deve estar pensando, essa lei não vai pegar, não sei o quê. Qual a sua opinião? Você acha que essa lei vai realmente pegar? Olha, Evandro, vai. Porque aqui no Brasil tem muito disso, né? Tem. Na verdade, a gente vai até falar mais especificamente sobre isso um pouquinho mais para frente. As pessoas acham muito que a lei não vai pegar justamente pela fiscalização, porque eles acreditam que a autoridade nacional que foi criada com a lei, ela não vai ter braço para fiscalizar todas as empresas. Mas aí a gente vai demonstrar que a fiscalização não vai acontecer só pela autoridade nacional. Então, as empresas terão que se preocupar com outras formas de fiscalização. Legal. Eu tenho mais dois questionamentos aqui. Por exemplo, pelo que você falou e acompanhando as notícias que a gente tem visto aí ao longo dos últimos 2 anos, eu diria, tem sido comum, né? Até foram alguns escândalos mundiais de vazamento de dados. Você acha que essa lei aqui no Brasil ela foi impulsionada por esses fatos? Também. Na verdade, nós já temos uma legislação básica, por isso, inclusive no slide do mapa anterior, nós não estamos em último lugar. Legal. Nós estamos em penúltimo. Posso voltar aqui? Pode voltar. Legal. Nós estamos em penúltimo porque nós temos alguma legislação. Entendi. Então, o Marco Civil da Internet, ele trata alguma coisa sobre vazamento de dados. O Código do Consumidor, ele traz o direito da pessoa obter informações. Então, por isso que nós não estamos em último. Mas com a entrada em vigor da lei, com certeza, isso vai mudar bastante. Legal. E uma última pergunta também nesse contexto que você veio falando, né? Você disse que essa lei ela vai também determinar, vai ajudar o Brasil a se tornar um ambiente mais seguro. Então, quer dizer, eu poderia concluir então que é muito importante as empresas se adaptarem à lei, porque isso vai facilitar, vai viabilizar o fechamento de negócios com outras empresas? Sim, a gente acredita que sim, porque até internamente
uma empresa adequada. Então, nós temos já no Brasil hoje muitas empresas adequadas. Sim. Então, empresas que têm sede na Europa, por exemplo, elas já estão sendo obrigadas a se adequar porque a GDPR entrou em vigor em maio de 2018. Então, essas empresas já estão obrigadas, já estão se adequando desde então. E daqui a pouco essas empresas elas não irão mais querer contratar com outras empresas que não estejam adequadas. Porque o que a gente tem que ter em mente que o responsável pelos dados, para que ele transmita esses dados para um prestador de serviço, para uma outra empresa, ele tem que ter segurança de como esses dados serão tratados. E isso é muito comum entre as empresas hoje, né? Trocar informação. Sim. Legal. Então é importante, né, que todas as empresas procurem fazer essa adequação, porque isso pode ser, no final das contas, até um diferencial competitivo, vamos dizer, né? Às vezes o cara uma empresa está buscando um fornecedor alguma coisa e algo que pode ser determinante é o fato do cara estar adequado à lei ou não, certo? Sim. Não, mas é isso mesmo. É importante, a gente entende essa importância e acredita que isso realmente vai acontecer. Essa questão da contratação, as empresas... Eu já ouvi até rumores de que será criado um selo de privacidade onde empresas maiores só contratarão com empresas menores que tiverem esse selo de privacidade, tá? Que seria um selo de que, olha, estou adequada à lei. Entendi. Entendeu? Então, a gente acredita realmente que isso é uma tendência, que isso realmente vai acontecer. Legal. E vamos continuando. A questão, até passando agora para o próximo slide, é o porquê que a gente fala tanto... Opa, passar aqui. Vamos lá, deixa eu só entrar aqui e ele já vai conseguir passar. Vamos lá. O porquê, né, da importância da proteção dos dados? Os dados, além de vazamento, que não seria só o vazamento, além do vazamento, os dados ele podem gerar um perfil de consumo, pode identificar uma potencialidade de mercado, ele poderia também, se estiver em posse de terceiros, ele pode gerar, fazer com que esse terceiro tenha práticas com esses dados, práticas lícitas e ilícitas, me desculpem. Então, é uma preocupação a proteção. A gente não tem que se preocupar somente com o vazamento, mas também com que, além disso, as pessoas podem fazer com esses dados. Um exemplo que a gente traz, né, é a questão do CPF. Muitas vezes você vai em loja e para que você possa ter um desconto, você fornece seu CPF. E aí, será que esse CPF que você está utilizando só para obter desconto? Ou de repente ele está sendo utilizado com outro fim? A gente não tem como saber, né? E aí, é o que a gente ouve muito dizer, que os dados pessoais são considerados o novo petróleo. E por que o novo petróleo? Eu consigo visualizar dois motivos. Primeiro, pelo valor que possui. Então, o petróleo é extremamente valioso, eu entendo que os meus dados pessoais são extremamente valiosos. E pela potencialidade de dano no caso de vazamento. Como a gente está ouvindo muito na mídia, esse vazamento de óleo que está tendo, que está chegando nas praias do Nordeste. Qual é o dano que isso vai trazer para o meio ambiente? É impossível a gente precisar. Incalculável, né? Incalculável. E da mesma forma, ocorre com o vazamento de um dado. Então, um dado vazado, é impossível você precisar o que pode acontecer. Então, por isso que ele é considerado como petróleo. É interessante que essa questão de vazar dado, ela pode gerar danos em diversas esferas, vamos dizer assim, né? Lembra do caso lá daquela modelo lá, uma atriz famosa, acho que Carolina Dickman. Inclusive tem uma lei com o nome Carolina Dickman. É uma das leis que nós temos de proteção à internet, né? Pode ferir a intimidade, pode ferir às vezes até algum segredo industrial, alguma coisa
alguma informação confidencial de uma empresa, enfim. Então, essa questão de empresa, nem tanto, porque o que a lei visa, propriamente dito, são os dados pessoais das pessoas físicas. Então, essa lei específica não protege as empresas. É mesmo? Não protege CNPJ, ela protege CPF. Caramba, hein? Então, as empresas, segredos industriais que vazarem não podem utilizar LGPD. É verdade. Não, a gente... É incrível, né? As empresas no Brasil, elas não poderia têm ter uma lei só, né? Mas não. Exato. Na verdade, essa é só para as pessoas naturais. Então, a gente vai precisar procurar outra lei para proteger os direitos. Ou seja, na verdade, essa lei, ela precisa, na verdade, então, as empresas precisam se adequar para que ela possa proteger o dado das pessoas e não ter problemas, vamos dizer assim, é isso? Exatamente. Os dados que ela possui, né? E ela precisa proteger os dados que ela trata, que ela faz tratamento, né? Então, essa é a preocupação. Então, seriam os dados, por exemplo, dos funcionários dela, os dados que ela recebe de um cliente. Entendi. Então, se eu armazeno um dado, por exemplo, de um cliente meu para emissão de uma nota fiscal, esse dado, se eu vendo para uma pessoa física, esse dado, ele está dentro da LGPD, ele é abrangido pela LGPD. Então, sempre que você tratar de dados de pessoas naturais, a gente está falando de LGPD. Entendi. E aí, vamos falar um pouquinho, quem deveria, a gente já entrou um pouco no assunto, mas seguindo, né, a apresentação, quem deve se adaptar à lei? Então, como a gente já comentou, pessoas que façam tratamento de dados. E a lei, ela traz esse termo, tratamento de dados. E o que seria o tratamento de dados? Só um minutinho que eu estou tentando passar o slide aqui. Pronto. O que é tratamento de dados? A lei, ela traz num dos incisos todas as hipóteses que seria considerado tratamento. Então, eu trouxe aqui para vocês tudo que pode ser considerado tratamento de dados. Vou dar alguns exemplos. Se você faz coleta, reprodução, eliminação, armazenamento, você faz tratamento de dados. Então, mas eu só faço arquivamento, você faz tratamento de dados. Mas eu só faço a coleta, você faz tratamento de dados. Então, aqui, eu acredito que a lei não deixou ninguém de fora. Então, todas as opções que você possa ter para utilizar um dado, com certeza ela está dentro desse inciso. Falando um pouco mais assim, por exemplo, né, a gente tem muito, nós fizemos uma comunicação muito forte para o pessoal que organiza eventos, empresas de marketing. Esses caras, então, eu vi aqui uma série de hipóteses que eles se enquadram, né? Então, por exemplo, uma empresa que organiza evento, o cara faz a recepção dos convidados, de alguma maneira ele coleta aquelas informações para ele saber se o cara pode ter acesso ou não. É uma empresa de marketing que faz às vezes promoções, né, venda de produto pela internet, Facebook, sei lá. Ele também precisa coletar alguns dados ali para o cara efetivar efetuar a compra. Então esses caras também, esse tipo de empresa, esse tipo de atividade tem impacto dessa lei. Com toda certeza. A coleta, a responsabilidade de uma empresa, quando ela terceiriza, por exemplo, uma empresa de evento que faz a recepção, que faz a coleta de dados ali num primeiro momento, ela não está fazendo em nome próprio, ela está fazendo em nome de um terceiro. Então, o titular dos dados, o controlador, que é a pessoa responsável, é a empresa, não é quem está fazendo a coleta. A coleta, nessa operação, ela seria simplesmente o operador dos dados. Então, essa preocupação de com quem, é o que a gente estava falando, quem eu estou contratando para fazer um serviço para mim. É a preocupação das empresas. Eu já estou adaptada, então quem que vai prestar serviço para mim, o mínimo que eu tenho que exigir que seja uma empresa responsável, que também esteja adequada à lei, que tenha os mesmos cuidados que eu como controlador tenho. Entendi. Entendeu? E aí a gente traz aqui agora o que fazer. Como eu comentei,
A lei foi publicada em agosto de 2018 e entra em vigor em 16 de agosto de 2020, tá? A legislação deu 2 anos para que as empresas possam fazer suas adequações. E aí eu trouxe aqui, resumidamente, o que mais ou menos a gente precisa fazer. Então, vamos lá. O que as empresas precisam fazer? Verificar os responsáveis pelo tratamento dos dados e suas obrigações. Por que isso? Como eu disse, a lei tem a figura do controlador, ela tem a figura do operador. Quem são eles em cada operação? Quais são suas obrigações? Cada um tem suas obrigações específicas. Então, a empresa ela precisa identificar os responsáveis e suas obrigações. Depois, ela precisa identificar os dados que ela possui e também classificar esses dados. Classificar como? Por exemplo, a lei ela nos traz algumas hipóteses de dados sensíveis. Alguns dados, eles podem ser considerados dados sensíveis. Existem dados de menores, que são tratados de forma diferenciada. Então, é preciso classificar esses dados também. Adequar esses dados a uma base legal, que inclusive a lei nos traz. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as bases legais. Então, cada hipótese de tratamento, cada finalidade, ela tem que ser inserida numa base legal. Existem também as hipóteses da necessidade de elaborar relatórios de impacto. Por exemplo, se eu utilizar a base legal do interesse legítimo ou se eu tiver tratamento de dados sensíveis, eu sou obrigada a elaborar um relatório de impacto. Outro ponto importante que a lei nos traz, ela traz vários princípios, tá? Nós destacamos 2. Finalidade e necessidade. Finalidade, você precisa saber exatamente para que você tem aquele dado. Eu preciso fazer a coleta, nós estávamos falando de empresa de evento, eu preciso fazer a coleta, por quê? Porque para a pessoa entrar no evento, eu preciso do nome, do RG do CPF dela, por exemplo. Então, qual é a finalidade? A finalidade é acessar o evento. E a necessidade, para acessar o evento, o que eu preciso? Nome, RG, CPF. Então, para que eu vou pegar a data de nascimento? Para que eu vou pegar o nome da mãe? Eu não tenho a necessidade. Então, ter sempre em mente a finalidade e a necessidade. Não precisa, não faça tratamento, elimine. Isso faz com que as empresas tenham menos trabalho para fazer a adequação. Entendi. Ou seja, pedir, né, em algum tipo de cadastro, de coleta de dados, apenas o que é necessário. O extremamente necessário. Entendi. Nada além disso. O fato né, assim, também, Cris, o que acontece? Nós aqui da TEC, nós estamos muito envolvidos nesse segmento de evento, né? E a gente sabe muito bem, claro, que as empresas elas não coletam esses dados à toa, né? Então, por exemplo, o cara que vai lá num show qualquer, a empresa quer o máximo de informação possível daquele cara para depois ele poder enviar um novo show, sei lá, o cara vai num show lá de um determinado tipo de música e aí aquela mesma casa, uma tiqueteira, por exemplo, vai fazer um show daquele mesmo tipo de música, manda um convite, manda um pushzinho, um e-mail, sei lá, para aquele cara. Pô, o cara já foi num show lá, sei lá, de sertanejo, vai ele ter gosta outra de sertanejo. Exato, vamos bombardear esse cara para ele comprar mais. A gente sabe que no fundo, é isso que esses caras, que todo mundo faz, né? Então, na verdade, a gente entra na questão da finalidade. Eu fazer a coleta para a finalidade, cadastro para o show, é uma coisa. Eu não precisaria, eu entraria na base legal peraí só um pouquinho que eu acho, aqui ó, vamos já entrar aqui que daí eu consigo explicar já falando da base legal. Faço o cadastro para o show. A finalidade poderia ser, por exemplo, a execução de um contrato. Um contrato tácito, sim, mas é um contrato. Eu comprei o ingresso e para entrar eu preciso fornecer meus dados. Entendi. Agora, se você quer utilizar esses dados para mandar e-mail marketing, publicidade, promoções,
você precisa do consentimento. Entendi. Então, a finalidade principal de execução do seu contrato, você não precisaria do consentimento. Agora, utilizando esses dados para outros fins, além do consentimento, o consentimento tem que ser específico. Entendi. Então, o que vai precisar? Olha, aceita receber promoções? Aceita receber e-mail marketing? Aceita, se tiver 10 opções, terão que ter 10 aceites. Então, aí a gente já consegue entrar um pouquinho nessa base, né? Nessa questão, explicando melhor. Por exemplo, eu faço tratamento de dados dos meus colaboradores. Eu preciso do consentimento? Não, porque você faz tratamento de dados com base na execução de um contrato. Você faz tratamento de dados também dos seus colaboradores com base no inciso 2, que seria o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Por quê? Porque eu preciso fornecer esses dados para os órgãos, para o INSS, para a Receita. Então, isso para vocês terem uma ideia de que para cada finalidade existe uma base legal. Entendi. Então, além de identificar os dados, você precisa dizer para que você utiliza e em qual base você se encaixa. Esse tratamento de dados, né, essa expressão tratamento de dados, então a gente pode entender que seria manusear esses dados, né? Vamos pensar para o lado da empresa. A gente voltando, tratamento de dados é tudo isso. Entendi. Tudo isso. Então qualquer uma dessas hipóteses ela vai sempre usa tratamento usar de dados. Essa expressão tratamento Porque de dados. A expressão tratamento de dados é a expressão que a lei traz. Isso, né? Então a lei colocou ali as opções, o que ela considera tratamento de dados. Legal. Eu trouxe aqui para vocês também as sanções, porque não existe regra sem sanção. Certo. Então a lei, o artigo 52, ele traz 7 sanções. Eu trouxe 2 para vocês, tá? Advertência, então a autoridade, isso a gente está falando de autoridade nacional. A autoridade nacional, ela verificou que existe uma irregularidade, ela faz uma advertência para você adotar medidas corretivas, tá? Existindo a reincidência, pode ocorrer a multa. A multa, ela pode ser, que eles chamam de simples, de até 2% do faturamento, limitado a um valor de 50 milhões. Caramba! Por infração. Então, assim, se você a cometer prática... múltiplas infrações, múltiplas multas. Então, se a prática não cessar, a multa continua sendo aplicada. Legal. Ô Cris, uma outra pergunta aqui, né? Lembrando, né, pessoal, que na medida que vocês tiverem dúvidas, vocês vão postando ou me encaminha aqui. Eu já recebi algumas dúvidas aqui do pessoal do Pará, de alguns lugares, né? Vocês podem ir mandando e a gente vai colocando na medida da oportunidade ou então lá no final. Você havia comentado, né, e escutando mais aí o que você tem a nos ensinar, falando dessa proteção da pessoa natural, e que não só os órgãos fiscalizadores, os órgãos governamentais, vamos dizer assim, vão fazer a fiscalização, mas o próprio titular do dado, né? Isso, na verdade a gente, até o próximo slide, é que o Evandro ele está querendo ultrapassar a minha apresentação. Então, eu já vou te responder. Segura. Legal. Aí ele já fez essa pergunta para mim, se a lei vai pegar, e eu já respondi. Aí agora eu vou ter que falar de novo, como se ninguém tivesse ouvido a gente comentar sobre isso, né? Então, a lei vai pegar? Vai pegar. A autoridade nacional vai conseguir fiscalizar? E aí eu trago aqui para você, que você estava querendo não deixar eu falar. A maior dúvida, como a gente já comentou, é se a autoridade nacional vai conseguir fiscalizar, né, todas as empresas. A gente acredita que eles não vão conseguir, né? Mas a fiscalização ela não vai partir só da autoridade nacional. A fiscalização ela pode ocorrer também pelos órgãos de proteção às pessoas, o consumidor, o PROCON, o IDEC, o MP, o Ministério Público, identificando uma prática ilegal em uma determinada empresa, ele vai intervir. E se isso não bastasse, né, que já seria bastante coisa a fiscalização por todos esses órgãos, nós teremos a fiscalização do titular dos dados, que é aquela pessoa que está com você, que está próximo, que pode ser o seu colaborador, que pode ser o seu cliente. Então, essa pessoa vai te fiscalizar de perto.
Então, é aquilo que você comentou comigo, Evandro. Ah, mas a questão que a gente estava conversando, que se a gente pode considerar que a LGPD ela vem comparada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, existem rumores, sim, no meio jurídico que ela vem, como o Código do Consumidor veio na década de 90. Inclusive, um detalhe, que a lei, da mesma forma do Código do Consumidor, ela traz a inversão do ônus da prova. Então, assim... o que é isso, Cris? Inversão do ônus da prova? Inversão do ônus da prova. Quando eu entro com uma ação, quem requer tem que provar. Então, numa ação civil normal, eu entraria com uma ação alegando, olha, Evandro, você deixou vazar meus dados. Você ia virar para mim numa ação civil e ia falar assim, Cris, prova que eu deixei vazar. No Código do Consumidor, assim como na LGPD, eu vou entrar com uma ação contra você e falar assim, Evandro, você deixou vazar meus dados. E eu vou virar para você, prova que você não deixou vazar. Caramba! Então essa é a importância das empresas estarem adequadas, criando meios de documentar o que ela está fazendo para proteger os dados das pessoas que ela controla. Então a defesa de uma empresa numa situação dessa é demonstrar que ela tem lá sistemas de proteção, de segurança, para que isso não aconteça. Entendi. Então, isso seria a forma de mitigar risco. Diminuir o risco, que até a gente está falando aqui nesse próximo slide. Por que fazer a adequação? Para diminuir o risco de sanção, porque você provando que você adota práticas de proteção, você diminui o risco de sanção. Você pode não receber uma multa, ou se receber, ela pode ser em valor bem inferior. Da mesma forma, a indenização. Se alguém pleiteia uma indenização e você prova que você está dentro da norma, porque 100% seguro ninguém está. Mas se você prova que você adotou as medidas que deveria adotar, com certeza o seu prejuízo vai ser menor. Essa é a verdade. Entendi. Até, Cris, me desculpe aí fazer uma interrupção, mas aproveitando para fazer uma pergunta aqui que o Wellington Mazzini enviou. Ele pergunta aqui o seguinte, né? Quando você fornece os dados para uma empresa e essa empresa utiliza para outros fins, né? E depois fica te mandando ali propaganda e tal, essa empresa ela pode ser penalizada por isso? Poderá. Poderá. Ainda não, porque a lei não está em vigor. Mas ele pode mandar um e-mail para a empresa dizendo que ele não quer mais receber isso. Entendi. E aí, nessa situação, ele mesmo tem que fazer a fiscalização. Entendi. Além dele informar para a autoridade nacional que ele já notificou, que ele pediu a exclusão dos dados dele, que o titular dos dados, ele pode pedir, eu não quero que você tenha mais meus dados aí. A empresa é obrigada a deletar essas informações. A eliminar os dados. Entendi. Ele pode requerer a eliminação dos dados, tá? E nesse caso, se continuar, ele tem que tomar uma atitude. Fazer a denúncia na autoridade nacional, informar os órgãos de proteção e, se for o caso, até mesmo entrar com uma ação contra a empresa. E aí, então, para a empresa se proteger disso, ela pode fazer essa questão do consentimento que você comentou. Tem que ter o termo de consentimento. Então, eu posso coletar, não é que é proibido, então eu posso coletar os dados do cara, mas eu tenho que deixar claro que eu vou falar, olha, vamos voltar para o caso do show, né? E a gente tem, né, bater na tecla aqui de evento. Então, olha, eu vou coletar suas informações para que você possa acessar o evento, mas eu também vou usar os seus dados para te mandar informações sobre a minha empresa, sobre outros serviços, sobre outros produtos. E aí, a partir do momento que o cara vai lá e consente com isso, sim, a empresa já não está praticando nenhuma irregularidade, correto? Ela pode, ela só precisa seguir a lei, ela precisa do termo de consentimento. Quando a gente falou de base legal, a gente sempre tenta adequar em qualquer outra base, quando você faz o tratamento de dado. Por quê? Porque o consentimento é a única hipótese que o titular do dado pode pedir a revogação. Então, eu dei meu consentimento hoje, amanhã eu posso revogar. Então, você pegou os dados dessa pessoa num evento, ela deu consentimento. Amanhã ou depois ela pode revogar. E a partir do momento que ela disser, retornar o e-mail falando não quero mais receber e-mails, a empresa vai ter que respeitar. Então, a lei ela traz, é uma questão de respeito.
Então, eu posso, mas eu tenho que respeitar a vontade de quem está recebendo. Legal. Certo? Então, a gente estava falando da adequação para diminuir os riscos de sanções e para continuar negociando com outras empresas. Quando a gente comentou da empresa de eventos, a gente falou um pouco disso. Porque eu, como estou organizando um evento em meu nome, mas eu contrato uma empresa para fazer a coleta, as inscrições, o cadastro inicial. Essa empresa que está fazendo o cadastro inicial, que está fazendo as inscrições, ela precisa ter cuidado, porque ela está fazendo em meu nome. Então, a gente precisa, num futuro próximo, empresas adequadas só irão negociar com outras empresas adequadas. Então, aquela questão, a lei vai pegar, pode ser que para uma empresa menor demore um pouco para ela entender a necessidade. É uma questão de sobrevivência. É sobrevivência, vai chegar num ponto que é sobrevivência. E tem mais um ponto, que conversando bastante com seguradora, já existe o seguro para riscos cibernéticos, né? Interessante. E eles dizem que será criado um perfil, como no caso de automóvel, para você conseguir contratar esse seguro, você precisa ter uma certa adequação. Se eu não estiver minimamente adequado, eu não vou conseguir nem contratar um seguro. Qual é a seguradora que vai querer assegurar uma empresa que não está preocupada com a proteção dos dados? Fazer seguro para um cara que não tem carta de motorista. Mais ou menos isso. Fazer uma comparação meio absurda, mas é mais ou menos isso. O cara não tem habilidade para lidar com aquilo. Como é que você vai vender um seguro para ele? É exatamente isso. O risco é gigantesco, né? Com certeza. E aí a gente já trouxe, né, meu último slide era exatamente essa questão das empresas de marketing e evento, e a gente acabou dando esses exemplos durante a apresentação, né? Que é a questão tem uma questão de marketing que seria o marketing de conteúdo, que também acontece muito isso. A pessoa, para acessar um determinado marketing de conteúdo, ela precisa fazer o cadastro. Tem que dar informação para ela poder acessar. Uhum. E aí, normalmente, esse cadastro ele é utilizado também para encaminhar outras matérias de conteúdo, às vezes até publicidade, propaganda. Então, para o cadastro, para aquele conteúdo, eu não precisaria do termo de consentimento. Agora, a partir do momento, se eu tiver a intenção de retornar e-mails para essa pessoa, oferecendo outros materiais, oferecendo propagandas ou alguma matéria vinculada, eu preciso do consentimento. Eu quero receber outros conteúdos, eu preciso dar o consentimento. Então, esse seria um exemplo também para a questão das empresas de marketing. E a apresentação, basicamente isso. Legal. Eu fiquei de deixar o meu e-mail com vocês. Eu vou voltar no primeiro slide, que ele tem o e-mail. É até oportuno você falar você deixar aí o e-mail de vocês, né, do escritório, porque, bom, encerrada aí a apresentação, nós temos 35 minutos aí de bate-papo aqui, né, de webinar. Nossa programação é para terminar ele com uns 45 minutos. Talvez a gente ultrapasse um pouco, nós vamos abrir agora para uns 10 minutos de perguntas. Tem muitas perguntas aqui a serem feitas. Inclusive, antes da gente começar a responder, o meu e-mail está aqui. Se a gente não conseguir responder todas as questões, podem encaminhar que a gente vai responder. Não vamos deixar ninguém sem resposta. Legal. E assim, uma outra questão perguntas que exijam, por exemplo, uma profundidade maior na análise da lei. A Cris ela vai fazer uma resposta aqui mais superficial e aí ela já se comprometeu, como ela acabou de fazer, em depois mandar essa resposta aí mais detalhada por e-mail. Então, caso a gente não consiga fazer a sua pergunta, você pode escrever para esse e-mail que está aí na tela. E aí então a Cris vai responder um a um. Primeira pergunta aqui de uma empresa da Express Bikers, o nosso amigo Jorge Orlando. Ele pergunta o seguinte, Cris, ele diz assim, olha, empresas que fazem entregas e que coletam os dados dos recebedores, eles precisam armazenar esses dados caso tenha algum questionamento por parte do cliente? Na verdade, ele tem que verificar a necessidade dele. Se ele não precisa armazenar,
é melhor que não tenha esses dados. Porque a partir do momento que ele colete e armazene esses dados, ele precisa ter o cuidado com esses dados. Então, ele tem que verificar a necessidade dele. Entendi. Eu preciso, é aquilo que a gente falou da necessidade. Eu preciso disso? Não, eu não preciso. Eu recebi os dados recebi uma encomenda, entreguei, não preciso deixar essa operação registrada? Não deixa. Agora eu preciso, eu tenho necessidade, meu cliente pode me questionar. Para quem você entregou, ele vai ter que ter essa informação. Ele precisa, ele poderia até mesmo estar ali na finalidade, incluído na base legal de cumprimento de contrato. Então, para cumprimento de contrato, eu tenho que manter esses dados armazenados. De repente o meu cliente diz que a mercadoria não foi entregue, até mesmo para me defender de uma ação judicial, eu preciso ter essas informações armazenadas, que a gente entraria em outra base, que seria no exercício regular do direito. A gente passaria do cumprimento de contrato, porque o contrato se encerrou, e eu guardo os dados para quê? Para me defender de uma possível ação judicial. Legal. Bom, aí se o Jorge tiver mais alguma dúvida, ele pode escrever aí para o e-mail da Cris, né? Outra pergunta aqui da Fabiana Dias, um abraço aí, Fabi. Ela relata aqui que ela tem um coworking, né? Ela usa um sistema lá que ela contratou, que é justamente para essa finalidade. E aí nesse sistema ela tem alguns dados dos clientes lá dela, né? Do coworking dela, que ela tem que ter para manter o registro desses caras, enfim. Aí ela pergunta aqui o seguinte, quem teria que se defender em um caso de um processo? Ela ou o dono do software? Na verdade, ela contratou o software. Exato. Os dados, ela precisa daqueles dados dos clientes dela para cumprimento de um contrato. Sim, então, ela faz a locação do espaço. Para isso, ela precisa armazenar os dados de quem seriam os locatários, né? Agora, o software que ela escolhe para utilizar, a escolha dela, é responsabilidade dela. Eu sou cliente, eu forneço os meus dados para ela é obrigada a armazenar por uma finalidade, o cumprimento de um contrato. Agora, como ela vai fazer o tratamento desses dados, qual a proteção que ela vai dar é de responsabilidade dela. Entendi, legal. Uma pergunta bem interessante aqui, que o Alexandre Costa fez. Ele colocou aqui, gostaria de saber se dados de pessoas falecidas estão protegidos nessa lei. Não. Não? Não. A lei, ela não trata de pessoa falecida. Então, ela não está abrangida pela lei. Que interessante, legal. Mais uma pergunta aqui do Alexandre Costa. Ele fala aqui, nesta questão de fiscalização, ao que consta no requerimento do ministro da Fazenda, a ANPD será inicialmente composta por 15 pessoas. Isso será suficiente? Então, é o que a gente fala da fiscalização. A autoridade nacional, a gente acredita que não vai ter condição de fiscalizar. Mas a gente entende que vai ser da mesma forma da Anatel, da ANS. Vão existir denúncias. Pode ser que eles consigam fiscalizar os grandes, quando tiver um grande vazamento de dados. Agora, as demais empresas, a gente acredita que vai ocorrer a denúncia pelo titular e aí sim vai vir a fiscalização da autoridade, tá? Porque realmente ela não tem condição. Por isso que a maioria das empresas acreditam que a lei não iria pegar. Acreditavam, né? Porque se ficar só a cargo do governo, realmente não vai ter perna para tudo isso. Mas o maior problema que a gente entende é a questão do titular dos dados. E aí eu acho que entra aqui uma outra pergunta bem pertinente nisso que você está falando, né? Ou seja, de que no final das contas a maior fiscalização vai ser feita pelas próprias pessoas, né? Pelo próprio cidadão. Pelo titular dos dados. E aí tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, que o PROCON ele vai poder fiscalizar, mas ele também vai poder aplicar multas? O PROCON pode. O PROCON pode, na verdade, notificar a empresa para sanar o dano. O PROCON ele pode entrar, talvez ele não utiliza tanto a base da LGPD, mas ele vai usar tanto a LGPD e o Código do Consumidor. Porque esses dados desse titular, ele é abrangido pelas duas leis. Então, o PROCON, pela lei especificamente, quem pode aplicar a penalidade é a autoridade nacional.
Agora, nada impede do PROCON, do IDEC, se apoderar requerer indenizações. Não poderia ser a multa da lei. A multa da lei só quem pode aplicar é a autoridade nacional. Mas esses órgãos, eles podem vir e requerer indenizações em nome dos consumidores. Caramba. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Nancy. Ela diz o seguinte, essa pergunta eu acho que você já até respondeu, mas aqui pra gente falar de casos práticos, né? A Nancy, ela fala o seguinte, olha, eu recebo um pedido de cotação no site. Provavelmente a Nancy tem uma empresa, recebeu um pedido de cotação, ela pode mandar posteriormente outros e-mails para esse cliente com outros assuntos? Eu acho que vai naquela questão do consentimento, exatamente. Né? Desde que você deixe claro isso. Teria que deixar claro, porque na verdade ele está te passando os dados para receber uma cotação. Legal. Fechando o contrato, você pode manter os dados dele por conta do cumprimento de contrato. Agora, pedir uma cotação, não fechei, você só poderia devolver um outro conteúdo com o consentimento da pessoa. Entendi. Vamos lá, aqui então a gente... voltando para aquela pergunta que a gente tinha feito até ontem naquele vídeo lá que eu falei, do spoiler, então a empresa que ela organiza eventos, e aí vamos ser prático também, aqui na Tec nós temos um software que faz a gestão de inscrições online para eventos. Certo. É claro que as empresas nos contratam para utilizar o nosso software, então essa empresa, desde que ela peça o consentimento nessa inscrição, ela pode usar essas informações para finalidade diferente de dar simples acesso ao evento, correto? Sim. Desde que tenha o consentimento específico. Consentimento tem que ser específico. Não adianta assim, aceito receber informações em geral. Não, aceito receber e-mails, marketing, aceito participar de promoções, aceito, se precisar, como eu disse, 10 aceitos serão 10 consentimentos, tá? E sempre lembrando que nessa hipótese de empresas que organizam o evento e contratam outras empresas, a figura dos responsáveis são diferentes. A figura do dono do evento, vamos falar assim, do dono do evento, ele seria o controlador, que detém toda a responsabilidade, tá? Os dados são dele. A figura da sua empresa, por exemplo, é o operador. Então, a sua responsabilidade é limitada. Você trabalha segundo as ordens do controlador. Então, o que esse controlador ele tem que ter? O cuidado, primeiro, de elaborar um contrato, de saber com quem ele está contratando e ele passa as ordens, você segue ordens. Entendi. Tá? Então, desculpa, siga. Não, então é esse o cuidado, de sempre pedir o consentimento específico, para finalidade específica. Então, se essa empresa que me contrata utiliza de maneira indevida as informações do cliente, eu não posso ser responsabilizado, correto? Correto. Você só é responsabilizado se você sair do que você foi contratado. Então, o seu contrato ele tem que ser específico. Qual é a finalidade da sua prestação de serviço? Se você fugir daquilo, vamos supor que você pega os dados, fala, aqui, olha, vários dados, eu vou utilizar esses dados também. Aí você passa a ter responsabilidade. Você muda a figura, você deixa de ser um simples operador de dados e você pode vir a figurar como controlador. Eu estou aproveitando para fazer uma consulta aqui grátis. Bom, legal. Tem muitas perguntas aqui, nós já estouramos o tempo. Vamos fazer o seguinte, então, como tem muita pergunta, aí a gente também não quer ser injusto, né, de fazer a pergunta de um e fazer a pergunta de outro, e como a Cris já se comprometeu a coletar todas essas, olha a coleta de dados, coletar essas perguntas e responder aí pessoalmente para vocês, nós vamos então encerrando o nosso bate-papo por aqui. Alguns recados antes, né? Primeiro, que todo esse conteúdo ele vai ficar disponível no YouTube, tanto do escritório GVI quanto aqui da Tec Mobile, então a qualquer momento vocês vão poder acessar esse conteúdo, assistir nas dúvidas ali que vocês têm, né, para ver o vídeo quantas vezes vocês quiserem. A gente pede para que vocês também
compartilhem esse conteúdo para pessoas que não tiveram a oportunidade de estar hoje aqui com a gente. Eu quero agradecer a Cris, né, ter aceitado aí o nosso convite, ao GVI Advogados. Eu acho que esse bate-papo foi muito legal, foi muito esclarecedor, sim, rápido, mas bastante efetivo. Quero agradecer todo mundo, né, que aceitou também o convite de estar com a gente batendo esse papo, para todo mundo que esteve presente. A gente recebeu muitas perguntas, realmente foi além aí da nossa expectativa. A gente está muito feliz por isso e certos de que o tema realmente é um tema bastante relevante. Quero agradecer o Ricardo, que está aqui atrás da câmera e que ajudou muito a gente, sim, viabilizou tudo isso para que essa transmissão fosse possível. Bom, então é isso. Muito obrigado. Vocês têm aí, eu vou voltar aqui bem rapidamente Calma que eu preciso agradecer também. Pro e-mail da Cris, para que vocês anotem, tirem foto, para que vocês possam bombardear ela aí de pergunta. Ela vai responder a todos e vou abrir aqui então a câmera mais uma vez para Cris fazer os agradecimentos. Eu queria agradecer a todos. Obrigada por estarem dispostos a nos ouvir e aprender um pouquinho mais sobre essa lei, que parece que não, mas vai trazer um grande impacto para as nossas vidas. Agradecer ao Evandro pela oportunidade de estar aqui com eles e estar transmitindo tudo isso. E me colocar à disposição, tá? Legal. Acessem o nosso site, lá tem um pouquinho mais de conteúdo, mandem e-mail, estamos à disposição para os demais esclarecimentos, para as dúvidas que vierem a surgir. Legal. Tá bom? Mais uma vez, Cris, muitíssimo obrigado. A gente que agradece. Quem sabe a gente pode pensar em algumas outras iniciativas, sim, como essa. É legal também, às vezes, se vocês tiverem algum tema irrelevante, especialmente o pessoal que faz evento, agências de marketing, que vocês tenham dúvida de aspectos jurídicos, a gente pode avaliar, quem, sim, sabe, de fazer outros bate-papos desses, tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado aí, pessoal. Tchau. Até mais.